Boa tarde, quarto ano. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão para a nossa prova de matemática. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar sobre o eixo de simetria na prova. Então, o que é o eixo de simetria? É a linha que divide a figura em duas partes iguais. As duas partes têm que ser iguais para ter simetria, ok? Se na hora que você dividir a figura, ela não ficar com as duas partes, a direita e a esquerda, iguais, ela não tem eixo de simetria, ok? A figura construída na malha quadriculada deverá ser igual à sua outra metade. Então, nós vamos construir uma figura na malha quadriculada. Então, as duas partes da figura devem ser iguais. Se não forem iguais, ela não é uma simetria, ela é uma figura assimétrica, ok? A figura simétrica é aquela que o eixo divide a figura ao meio, certinho, tá bom? Com as suas partes iguais, voltadas para a mesma direção, ok? E a assimétrica é aquela que não fica na mesma posição. Então, se eu divido uma figura no meio, as duas partes fica, quando você unir, elas formem a figura, ela é uma figura simétrica, tá bom? Se por um acaso você dividiu, uma parte ficou de um jeito, outra parte ficou do outro, ela não é simétrica, tá bom? Outra coisa, quando nós temos um número após a vírgula, chamamos de décimo. Então, eu boto 0,1. Só tem um número depois da vírgula. Então, ele é um décimo. Se eu tiver dois números após a vírgula, ele é centésimo. Ok? Então, dois números após a vírgula, centésimo. Um número após a vírgula, décimo. Tá bom? Quando o zero estiver após a vírgula, ele não tem valor. Se eu tenho 1,30, esse zero depois do 3, ele não tem valor. Então, eu posso representar 1,3. Ok? Não esqueça que na hora de você fazer a adição e a subtração, as vírgulas têm que ficar posicionadas uma embaixo da outra, ok? Tanto na adição como na subtração, tá? As vírgulas uma embaixo da outra e no resultado na mesma posição, tá bom? Toda vez que um problema fala que precisa retirar ou precisa descartar, nós vamos usar o quê? A subtração. Por quê? Ele está mandando retirar ou está mandando descartar. Então, ele já está dizendo para você que você tem que fazer uma conta de subtração. E toda vez que ele pedir o total alcançado, você tem que fazer uma adição, tá? Então, eu preciso do total. Então, você vai fazer uma adição para chegar a um total, ok? Agora eu vou ler a prova para vocês. Na questão número 1, eu tenho dos dois ângulos abaixo, quem já estiver com a prova, gente, pode acompanhar, tá? Junto com a prova. Dos dois ângulos abaixo, apenas um foi dividido por um eixo de simetria. Qual deles se apresenta dividido por um eixo de simetria? A figura A ou a figura B? Lembra que eu falei? O eixo de simetria, as duas partes têm que ser iguais, tá? A figura tem que ser dividida ao meio e as duas partes ficarem iguais. Segunda questão. A figura abaixo representa a metade de um polígono. A linha vermelha é o eixo de simetria da figura. Então, o que você vai fazer? Você vai completar essa figura na malha quadriculada. Então, você vai completar a figura para que ela fique igual à metade da figura que está representada, tá? Na questão 3, marque um X na malha quadriculada em que está representada uma figura não assimétrica em relação ao eixo vermelho indicado. Então, eu tenho 3 figuras, A, B e C. Uma delas não é assimétrica. Por quê? Porque na hora que eu dividir no meio, essa linha vermelha, ela não está igualzinha à outra. Elas têm que ficar voltadas as duas para o mesmo lado. Então, vocês vão ver. Junta a figura e vê se elas estão as duas viradas. Se as duas não estiverem coincidindo, ela não é simétrica, tá? Na questão 4, escreva como se lê
cada um dos décimos abaixo. Foi o que eu falei para vocês. Após a vírgula, um número após a vírgula é décimo. 2 números após a vírgula, centésimo. Presta atenção aí, ok? Na questão número 5, vocês vão fazer, dada a fração, escreva o número decimal que ela representa. Então, eu tenho aí, ó, 4 frações. Essas 4 frações vocês vão representar para mim em número decimal. Não esquece, 10 é um número abaixo da vírgula, um número depois da vírgula. 100, 2 números após a vírgula, ok? Dado o número decimal, diga qual é a fração que corresponde, tá? Então, aí eu tenho os números decimais, 0,13. Você vai representar em fração, tá bom? 2 números após a vírgula, centésimo. 1 número após a vírgula, décimo. Complete com maior que, menor que ou igual. Então, vocês vão ver aí os números A, B, C e D. O maior, quando o número for maior que o outro, sinal de maior. Menor ou se são iguais. E lembra que eu falei, um 0 após a vírgula, ele pode ser considerado um número inteiro, tá? Você risca o 0 e você vai ter um número inteiro. Na questão número 8, faça a adição dos números decimais. Então, eu tenho aí A, B e C. Nós vamos fazer a adição na hora de colocar vírgula, vírgula embaixo de vírgula, tá? Elas têm que ser posicionadas todas na mesma direção. E na subtração, na questão 9, a mesma coisa. Faz a subtração, vírgula embaixo de vírgula certinho, tá bom? Na questão número 10, eu tenho 2 probleminhas. Olha o que eu falei para vocês lá na frente. Quando o problema fala para você descartar ou retirar, eu tenho que fazer uma conta de menos, de subtração. Quando o problema pede o total, você tem que fazer uma adição, ok? Então, no primeiro probleminha, ele diz assim, um caminhão de entregas transportou uma carga de 8,6 toneladas. Já foram descarregadas 2,45 toneladas. Quantas toneladas ainda precisam ser descarregadas? Então, presta atenção, se ele está pedindo para descartar, para retirar, ou ele está pedindo o total. No probleminha letra B, está assim, em uma competição de triatlo, os atletas percorreram 1,5 quilômetros nadando, 39,85 quilômetros pedalando e 9,75 quilômetros correndo. Qual a distância total percorrida? Então, ele vê o que ele está pedindo. Se ele está pedindo para descartar ou se ele está pedindo o total. Descartar, retirar, subtração. Pedindo o total, adição. Ok? Aí eu botei uma mensagenzinha de Natal, tá? Anjos de Natal. A verdadeira beleza do Natal só pode ser enxergada através dos brilhos dos olhos de uma criança. Ok? E Feliz Natal, né? Então, presta atenção, faz com calma, tá? Com muita calma, não tem pressa, faz com calma. E no dia 11, todo mundo entregando aqui na escola as provas, para que a tia possa lançar as notas e entregar os boletins na segunda-feira, no dia 14. Ok? Boa prova, presta atenção e faz com calma, tá bom? Beijinho, beijinho para todos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, tá bom?